Olá pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga e este é o canal Originalista. Hoje nós vamos entender a estrutura e o funcionamento da administração pública. Então, em primeiro lugar, é importantíssimo que a gente trave uma distinção clara entre poderes e administração pública. O que é administração pública? Então, se você pega toda a estrutura do Estado e retira do Estado os poderes e também algumas instituições independentes, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público, que a gente vai tratar já no próximo vídeo, tudo que sobra depois dessa subtração é a administração pública. E a administração pública, ela tem o tratamento dado primordialmente no artigo 37 da Constituição, que fala em administração pública direta e indireta dos poderes. Então agora, o que a gente tem que entender é o que é administração pública direta e o que é administração pública indireta. E para que a gente possa bem compreender isso, é fundamental que a gente tenha em mente, já bem traçado, o conceito de personalidade jurídica. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior em que eu falava sobre isso, é importante que nesse ponto você pare, se remeta a esse vídeo, para que você possa bem entender o que eu vou falar daqui para frente. A ideia que diferencia a administração direta da administração indireta é que a segunda é formada por pessoas jurídicas autônomas em relação ao ente central, em relação à pessoa política central. Existe administração direta, tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto ainda dos municípios. E a administração direta são pessoas jurídicas próprias, elas não fazem parte da União, nem dos estados, nem do Distrito Federal, nem dos municípios, embora esteja naturalmente vinculada a eles. Mas é composta, ela é descentralizada para pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria. Se você for, portanto, processar uma autarquia, você não vai processar a pessoa política, por exemplo, a União, que instituiu essa autarquia. Você vai processar a autarquia em si. É o caso, por exemplo, de um processo previdenciário que você mova contra o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Esse processo você vai mover realmente contra o INSS, não contra a União. Se, por outro lado, você quiser se questionar na justiça, por exemplo, um lançamento de um débito tributário, de um débito fiscal, feito incorretamente, e você quisesse, por exemplo, impugnar um ato da Fazenda Nacional, da Receita Federal, você processaria aí a União. Por quê? Porque tanto a Secretaria da Fazenda Nacional quanto a Receita Federal não são pessoas jurídicas autônomas, elas integram a administração direta e, portanto, não têm personalidade jurídica própria. Falando aqui um pouco mais da administração indireta, é importante a gente entender que tem 4 entes básicos que a compõem. São eles as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Dessas, apenas as autarquias têm personalidade jurídica de direito público. As outras 3, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, têm personalidade jurídica de direito privado. Então vejam vocês que interessante. São pessoas jurídicas de direito privado que, não obstante isso, integram a administração pública. Não tem nenhuma contradição aí. O que determina o regime jurídico, é, em primeiro lugar, o tipo de relação e o tipo de poder que vai ser autorizado que se delegue a cada uma dessas instituições. De um modo geral, as autarquias podem ser delegada competência propriamente normativa. É o caso aí, por exemplo, das agências reguladoras em geral, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, da Anvisa. Todas essas são autarquias a que é delegada uma competência propriamente normativa. As normas que essas autarquias baixem não são leis, elas estão hierarquicamente abaixo das leis e, portanto, se compõem aí, junto com os decretos que são eventualmente editados pelo presidente da República, a legislação infralegal. Então elas estão naturalmente abaixo da Constituição, que é a norma máxima do Estado, estão também abaixo do plano das leis e são, portanto, normas infralegais. Elas não podem, portanto, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, criar obrigações, porque, lembrando, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa nenhuma, senão em virtude de lei. Tudo que essas normas infralegais podem fazer, portanto, é especificar como é que a lei vai ser executada, como é que a lei vai ser cumprida, que é um papel, naturalmente, próprio do executivo, que, como o nome sugere, e a gente já aprendeu em vídeo anterior, ele tem o papel primordial de executar as leis, para bem administrar aí a nação. Uma vez que a gente tem entendido que essas normas estão todas no plano inferior às leis, são todas no patamar infralegal, é importante que a gente lembre que as próprias autarquias, e não só as autarquias, todas as entidades da administração indireta, elas são ou criadas por lei ou tem a sua criação por lei autorizada. Caso aí, por exemplo, de empresas públicas, sociedade de economia mista, é necessário ainda um registro dessas pessoas na junta comercial e, no caso das fundações públicas de direito privado, no registro civil. Portanto, não faz nenhum sentido o argumento que a gente por vezes ouve de que o Congresso estaria passando por cima da competência de determinada agência reguladora. Esse é um argumento que não faz sentido porque essas agências reguladoras só existem porque a criação delas foi autorizada pelo próprio Congresso Nacional.
federal. Assim como a criação foi autorizada, ela pode ser a qualquer momento desautorizada e essas autarquias todas poderiam ser extintas por vontade do legislativo. A ideia de ter agências mais ou menos independentes é justamente despolitizar a atividade desses institutos e torná-los um pouco mais técnicos. Mais técnicos apenas no sentido e nos limites, né, que lhe seja delegado pela lei. Compete ao próprio Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, incisos 5 e 11, zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes e também fazer sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então é ao Congresso que compete primordialmente, exclusivamente, zelar pela preservação da sua competência em face dessas diversas normas infralegais que poderiam por vezes se imiscuir em matéria propriamente legislativa e contrariar, portanto, a lei em vigor do país. Espero que vocês tenham podido bem compreender o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e, se você é novo no canal, assine e ative as notificações para receber todas as quintas-feiras às 19 horas um novo vídeo nosso. Um abraço e até mais!